Notícias no Girassol, jornal quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Detidos cidadãos implicados na morte de um missionário norte-americano na Huila. Um caso em que a suposta mandante do homicídio era esposa da vítima. Está lançado o serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço Bungo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O jornal mostra como foi o primeiro dia de viagens na rota. Intoxicação alimentar relacionada à doença de Konzo. Autoridades sanitárias mantêm a proibição do consumo de ginguba e mandioca cruas. Transição digital da administração pública. A agenda do governo ganhou novos passos nesta quinta-feira. Manifestações pró-Venâncio Mondlane. Quinta-feira com rosto de causa em Moçambique. Há registro de novas mortes. Líderes africanos felicitam Donald Trump pela vitória nas presidenciais norte-americanas e esperam um relacionamento construtivo com os Estados Unidos. Bem-vindo à atualidade, que acontece também com o melhor do desporto. Outra vez, boa noite. Estão detidos na Huila 3 dos 4 cidadãos presumivelmente envolvidos na morte de um missionário norte-americano, num caso em que a suposta mandante do homicídio foi esposa da vítima. A apresentação dos acusados foi feita hoje pelo Serviço de Investigação Criminal. 2 dos 4 suspeitos de participação no homicídio do missionário norte-americano Bill Dean Shoya, de 44 anos, foram esta quinta-feira apresentados no Lubango pelo Serviço de Investigação Criminal SIC. De acordo com o porta-voz da Direção-Geral do SIC, Manuela Laiwa, os detidos confessaram o seu envolvimento no crime, realizado por questões passionais, cuja mandante é supostamente a esposa da vítima, também cidadã norte-americana, e que está igualmente presa e que terá pago $9.000 aos seus comparsas. Nessa altura estão detidos 3 indivíduos por envolvimento no crime de homicídio qualificado em razão dos meios, em que foi vítima o cidadão missionário norte-americano conhecido por Bill Dean Shoya, tanto de 44 anos de idade, que residia em Angola já há 3 anos e que foi vítima no dia 25 de outubro na localidade de Chienjo, comuna da Palanca, província da Huila, numa altura em que foi atraído pela sua esposa naquela localidade, supostamente para dar aulas de condução, ou seja, ensiná-la a conduzir a viatura manual, e é ali onde fizeram-se presentes então estes 2 indivíduos, no caso. Os indivíduos, depois da consumação do crime, dirigiram-se então a um outro terceiro, que é o Bernardino Isaac Elias, que das mãos deste indivíduo receberam então um valor de $9.000 em cash, que, trocados em kwanzas no mercado informal, seguiram então os seus caminhos distintos. Portanto, estão aqui elencadas situações ligadas a situações passionais, que estarão na base deste ato criminoso. Manuela Laiwa adiantou que a esposa da vítima, que é suspeita de ter sido a autora moral do crime, está também em prisão preventiva e não foi apresentada esta quinta-feira devido ao seu estado emocional. É reservado, ela está um estado emocional efetivamente perturbado, dada a situação, mas acreditamos que nos próximos dias poderá estar bem para enfrentar então a instrução ou tudo quanto pesa sobre ela. O oficial do SIC garante que as autoridades norte-americanas já foram notificadas sobre o ocorrido. A embaixada norte-americana foi prontamente notificada, tem domínio da situação, sabe desde o dia da morte e também agora os atos que já estão ou que foram esclarecidos pelo SIC, está prontamente informada, decorrem outras ações junto da família e tudo mais para, portanto, realizar-se o ato fúnebre do malogrado. Mas tudo isso são questões já que não dependem das autoridades locais, mas dependem também
dos familiares aquilo que for a sua decisão. Um dos acusados fala da sua participação no crime e pede desculpas. Entrou em contato comigo, disse que a bolsa dele precisava de alguém que era aqui para poder eliminar seu marido. A bolsa dele precisava de alguém que era aqui para poder eliminar seu marido. Muito arrependido. Porque eu nunca, desde o momento que aconteceu isso, nunca tive problema de finanças. Trabalho em corretoras digitais. Praticamente tinha uma renda mensal estável que não tinha praticamente noção de meter em coisa do gênero. E está lançado o serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço Bungo Aeroporto Internacional António Agostinho Neto. A viagem tem a duração de cerca de 1 hora. A circulação do comboio no referido trajeto acontece no horário entre as 4 da manhã às 22 horas, numa primeira fase com 12 frequências diárias. A nossa equipa acompanhou a dinâmica no primeiro dia de viagens na rota. Foi uma ótima experiência, confesso, gostei bastante, tranquilo também, né? Sim. Então, foi muito bom. A viagem teve um início rápido e pontual. As horas de partida e chegada cumpridas à risca. Nem 1 minuto a menos, nem 1 minuto a mais. Com os novos serviços expresso, os caminhos de ferro de Luanda têm agora maior capacidade de resposta, de 22 para 44 frequências diárias, de domingo a domingo. A nova dinâmica pode contribuir para reduzir as enchentes nas paragens de Luanda. Patrícia Rosa, estudante, está otimista relativamente a esta nova dinâmica do CFL. Locomover-se em Luanda é difícil pela questão da agitação que há nas estradas, o movimento frenético entre as pessoas e a dificuldade em se locomover pelas estradas. Então eu penso que optar pelo comboio, pelas linhas de ferro, tem sido mais facilitado, porque aquilo tem um horário estipulado para sair e para chegar e realmente é um horário que se faz coisa, sentir. As duas novas rotas do CFL têm 2 propostas de viagem, uma mais rápida e mais cara, a pensar na viagem direta para o aeroporto, e outra mais lenta, mais acessível, com maior amplitude de transporte. O comboio expresso parte do Bungo, com paragem na Vila de Viana, e termina no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. A outra possibilidade de viagem na mesma linha é a do comboio Interestações. Sai da estação do Porto de Luanda e tem paragens nas subestações ao longo de todo o traçado e termina no novo aeroporto. A viagem por agora é de aproximadamente 1 hora, mas este tempo pode vir a ser alterado com o fim das obras de requalificação e melhoria da linha férrea, frisou Augusto Osório, porta-voz do CFL. Nós estamos a fazer essas viagens no serviço expresso em cerca de 1 hora e 6 minutos, mas quando o Caminho de Ferro Luanda desenvolve algumas ações no sentido de mitigar alguns constrangimentos que vão, no seu ponto ótimo, nós queremos que os comboios possam fazer esse serviço em cerca de 45 minutos. Portanto, está-se a trabalhar no sentido de quando tivermos essas condições todas reunidas, todas essas condições associadas, possamos fazer esse serviço no menor espaço de tempo possível. E neste momento 45 minutos. Está-se a fazer alguma coisa e naturalmente quando assim pudermos vamos fazê-lo com regularidade, com menos tempo e naturalmente em benefício daquilo que é o passageiro. A direção dos caminhos de ferro de Luanda espera atrair o maior número possível de passageiros para estas novas rotas. Captar clientes naturalmente que cheguem ao aeroporto e tenham como destino todo este corredor do aeroporto à cidade e pessoas que queiram apanhar os comboios ou os aviões e querem viajar ou tenham qualquer outro serviço ao nível do recinto aeroportuário, poderão também aqui apanhar os comboios e desenvolver as suas atividades. O desafio é mantermos o serviço, é melhorá-lo cada vez mais e as equipas naturalmente estão preparadas para este desafio. As 5 novas estações refletem inovação e tecnologia. Nada foi deixado ao acaso, como explica o porta-voz dos Caminhos de Ferro. Naturalmente, esses serviços, quando estiverem disponíveis, vão facilitar e tornar a experiência do passageiro e do cidadão numa estação ferroviária uma experiência bem mais agradável e um serviço bem mais confortável por parte do próprio Caminho de Ferro de Luanda. Os comboios começam a circular às 4 horas da manhã e terminam às 22 horas. O aeroporto Dr. António Agostinho Neto recebeu a certificação internacional que o habilita a operar voos de diversos países e passa a ser o segundo aeroporto angolano
com esta categoria, ou seja, a infraestrutura está pronta para operar serviços nacionais e internacionais. O aeroporto Dr. António Agostinho Neto obteve certificação internacional nesta quinta-feira para receber voos estrangeiros, tornando-se o segundo aeroporto em Angola com este estatuto. A ANAC coordenou o processo que hoje acabaram de testemunhar com a emissão de um certificado que será, ou que é, o certificado 02, portanto Angola passa a ter agora 2 aeroportos com característica internacional. São 5 fases que foram corretamente bem cumpridas, cumprindo assim com aquilo que é a orientação internacional, mas principalmente a regulação de segurança aérea de Angola. O que eu quero dizer é que a nossa regulação cumpre com aquilo que são as normas e práticas recomendadas pela Organização da Aviação Civil, logo nós acabamos por estar a cumprir 2 em 1, ou seja, a legislação nacional em compliance com a legislação ou orientação internacional. Segundo o operador temporário, as companhias aéreas internacionais não demonstraram resistência quanto à transferência de operações e começarão a operar no novo aeroporto a partir de 31 de março de 2025. Foi um processo longo, processo histórico, desde a construção e edificação dessa infraestrutura até a sua certificação. Foram longos anos, mas esse processo de transferência da operação do aeroporto 4 de Fevereiro para o aeroporto Agostinho Neto, também em Angola, é um primeiro aprendizado. É uma experiência que nós estamos a viver, que achamos que com a contribuição de todos. Cerca de 50% dos espaços comerciais do aeroporto estão ocupados e prontos para funcionamento, incluindo restaurantes, cafés e áreas de alimentação rápida, garantindo infraestrutura completa para o início das atividades. Fica, porém, dizer que estamos prontos, em prontidão, para podermos iniciar as nossas operações de processamento de passageiros e carga de porão. A TAG, Linhas Aéreas de Angola, será a primeira companhia a operar no novo aeroporto, iniciando com voos domésticos numa primeira fase. Vamos começar de uma forma faseada, primeiro com um destino que é o destino de Cabinda. O destino de Cabinda foi selecionado por ser o único que tem 4 frequências ou 5 frequências diárias, no sentido de transportarmos entre 450 a 600 passageiros dia, nos 2 sentidos, de maneira que possamos pôr toda a estrutura aeroportuária em funcionamento. A Tecul reforçou a frota com 35 autocarros para o novo aeroporto, oferecendo 10 rotas com 3 opções de serviço e tarifas distintas. Com uma frota inicial de 35 novos autocarros para fazer essa cobertura. Esses autocarros têm uma capacidade total de 61 passageiros, sendo 27 sentados e 34. Foram criadas 10 destinos para o Aian, ligando os principais aglomerados populacionais, nomeadamente o Sequeu Aian, Cacoaco Aian, Quilamba Aian, Benfica Aian, Talatona Aian, Zango Aian, Capalanca, Viana, 1º de Maio Aian. Em 7 de novembro foram iniciadas as operações ferroviárias do Bungo para o novo aeroporto, com horários alinhados aos voos da TAG. Nesta primeira fase, nós incorporamos a nossa programação com a programação da TAG, porque, pelas experiências e porque nós somos um ecossistema a funcionar em conjunto, temos o domínio de que os horários mais críticos, por enquanto, da aviação é com os voos da TAG. Então nós começamos desde o momento em que a atividade aeroportuária inicia, nós começamos no Bungo com os nossos comboios e terminaremos com o fim das atividades, entre aspas, do aeroporto, já que o aeroporto tem uma característica 24 horas.
Os sistemas de transporte rodoviário e ferroviário estão prontos para atender os passageiros, com obras de melhoria nas estradas e ramal ferroviário em fase final de conclusão. Trabalhou-se e tem-se trabalhado também com vários órgãos ministeriais, Ministério da Construção, Urbanismo e Habitação, Ministério do Interior para questões de ordenamento de trânsito, e temos tido então a execução de várias obras para a melhoria da acessibilidade desde qualquer ponto da cidade até aqui o aeroporto, e em particular falando concretamente da Avenida de Olinda Rodrigues e Avenida Fidel de Castro, infraestruturas que sofreram e estão a sofrer obras de intervenção. Com todos os serviços a postos e os transportes ajustados, o novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto entra em operação oficial no dia 10 de novembro com infraestrutura adequada, reforçando a mobilidade e as opções de transporte para os passageiros. E até 2035 o país terá pelo menos 1,5 milhão de carros elétricos, é o que prevê a Estratégia Nacional para a Eletromobilidade, instrumento que define a orientação para a introdução, regulação, massificação e gestão do sistema de veículos elétricos. O plano contempla ainda a construção de pontos de carregamento em todo o país. Publicado recentemente em Diário da República, o Diploma 227/24 define metas concretas para a implementação da eletromobilidade, visando a descarbonização para a salvaguarda do meio ambiente, um compromisso internacional que o país assumiu. A introdução, regulamentação, massificação e gestão do sistema de eletromobilidade assentam entre os principais objetivos do governo, que aponta até 2035 1,5 milhões de carros elétricos a circular pelo país, para os quais serão construídas diferentes infraestruturas como pontos de carregamento. Os especialistas em mercado automóvel subscrevem as propostas do governo em matéria de redução de gases com efeito estufa, mas mostram-se céticos quanto a estas metas e apontam como empecilho as atuais condições económicas que o país atravessa. Eu diria que é desafiante e que o ritmo provavelmente não vai ser esse. Portanto, é fundamental, porque a maior parte dos carros elétricos têm autonomias que variam entre 200, 300, 500 km, tirando uma exceção ou outra. Em Angola, com a utilização contínua do ar-condicionado, estas autonomias tendem a reduzir um bocado e, portanto, é essencial que exista uma rede de carregamentos, não só urbana, mas dos milhares de quilómetros de estradas que temos. Tudo isto demora tempo a fazer. O programa piloto corresponde ao período 2023 a 2030 e visa criar um regulamento para a eletromobilidade, definir a rede de postos de carregamento dos veículos a nível nacional, apontar incentivos fiscais e promover o uso de veículos elétricos nos sistemas de transportes públicos. Mas a Associação dos Concessionários de Equipamentos de Transporte Rodoviário alerta que estas metas são bastante otimistas, tendo em conta o reduzido número de carros elétricos que se vende no país. Que é um mercado que vale cerca de 400 a 500 mil carros por ano, a venda de carros elétricos este ano deverá ultrapassar poucas 1000 unidades, que vale 400 a 500 mil carros por ano. O nosso mercado, neste momento, andará pelas 30 mil viaturas ano. No total, nós achamos que o quadro está lançado, está bem feito, mas o ritmo será mais lento do que aquele que se menciona. Essa medida visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis, melhorar a qualidade do ar e alinhar o país às metas globais de combate às mudanças climáticas. A transição, se for concretizada, o país terá diversos benefícios, como a redução da poluição do ar proveniente dos veículos a combustão, o que contribuirá para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente nas grandes cidades como Luanda. O documento que orienta a massificação de carros elétricos prevê ainda criar uma entidade gestora do sistema da eletromobilidade,
mas enquanto não se criar a estrutura, vai ser gerido pelo Ministério da Energia e Águas. As metas estão preconizadas, os problemas identificados. Todavia, as soluções estão longe de serem encontradas para que tudo isto decorra de acordo com a estratégia definida para a eletromobilidade do país. O governo promete cumprir as metas traçadas no que diz respeito à conclusão do projeto de aceleração da transição digital da administração pública com foco na melhoria dos serviços. A garantia foi reafirmada nesta quinta-feira pelo Instituto de Modernização Administrativa num fórum que serviu para a apresentação da Agenda Governo AO 27. O Programa de Modernização Administrativa visa assegurar de modo regular e progressivo a desmaterialização dos serviços públicos e dos processos sob sua responsabilidade. Para a realização, o plano de modernização conta agora com o PADA, Projeto de Aceleração Digital de Angola, que tem um financiamento de $300 milhões do Banco Mundial. É um projeto de financiamento ao nosso processo de transformação digital do Banco Mundial, num valor de $300 milhões. Portanto, o que se visa é dar cobertura ao conjunto de atividades principais que irão catalisar então esse nosso movimento transformacional. O importante aqui ressaltar é que o projeto PADA visa trazer financiamento a distintos setores da administração pública com vista a criar um resultado único, que é efetivamente um serviço público mais acessível, mas também afetando matérias como a conectividade, a melhoria da concorrência do mercado, bem como o fortalecimento das instituições. O projeto destina-se a implementar uma infraestrutura pública digital que dará suporte à interoperabilidade entre sistemas na administração pública, bem como aos serviços públicos digitais. Meike Afonso, diretor-geral do IMA, Instituto de Modernização Administrativa, garante que até 2027 os cidadãos vão beneficiar de serviços mais integrados. Temos a certeza que nos próximos 2 anos poderemos contar com uma administração pública mais integrada, mais interoperável, em que o cidadão vai poder efetivamente não ter que declarar 2 vezes as suas informações à administração pública, porque ela estará capacitada de conversar entre si. Igualmente, o PADA vem trazer a integração do BNA, tendo em conta a estratégia de inclusão financeira que está em forja a ser preparada, demonstrando mais uma vez aqui o valor do trabalho coordenado e integrado. A de modernização administrativa irá igualmente ter impacto positivo na criação e implementação de programas de proteção social. Com esse processo de aceleração digital estamos a dizer que também temas como a inclusão financeira estarão facilitados porque os operadores do setor financeiro terão melhor acessibilidade aos dados necessários, vão poder identificar melhor o cidadão e a empresa e naturalmente ter uma relação mais segura. Portanto, foi falado aqui sobre o Quenda e a importância de uma identificação eletrónica do cidadão para garantir que aquele benefício social o alcance, mas bem como trazer também os vários órgãos que atuam naquilo que as ações sociais dizem respeito para que possam, com a identificação unívoca desse cidadão, gizar outro conjunto de políticas públicas. Na abertura do fórum, o secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado, Pedro Fiete, admitiu que a implementação do Simplifica 1 e do 2, a par do novo regime de licença de obras, ainda constituem desafios. A grande tarefa continua a ser a da implementação do Simplifica 1, do Simplifica 2, os temas que estão ligados ainda à concessão da janela única de concessão de direitos fundiários, um trabalho que tem sido desenvolvido também pelo Instituto de Modernização Administrativa no plano tecnológico. O tema ligado ao novo regime, ao novo regulamento de licença de obras, sabemos nós que é um tema crítico entre nós e carece de uma nova abordagem. As linhas gerais, as medidas de simplificação estão aprovadas, mas agora temos então o desafio de instituir um regulamento com regras muito específicas para disciplinar esta matéria. Parlamentos do G20. Tese de Angola na cimeira de alto nível. Em destaque.
Mais à frente, por enquanto falamos de saúde, as autoridades sanitárias mantêm a proibição do consumo de ginguba e mandioca cruas em função dos casos de intoxicação alimentar relacionadas à doença do Konzo. Segundo o Ministério da Saúde, trata-se de uma patologia que afeta as estruturas responsáveis pela força. Até o momento há 2 mortes confirmadas e sobre o assunto a nossa equipa ouviu populares e opiniões divididas. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo da mandioca, batatas doce e rena cruas podem levar à intoxicação alimentar, até mesmo à morte. Informação que ainda é desconhecida por parte de alguns populares. Uma vez que a mandioca tem as suas propriedades também que possam ajudar aí a fortalecer algumas partes do nosso corpo, a mandioca para mim faz bem. Agora, se ela faz mal, há umas contradições enquanto são cruas, não sei, mas uma vez alertado, uma vez a ser prevenido mesmo também. Não tem nada, é nossa comida que tem que estar da saúde. A saúde daqui que leva esses produtos é que está a dar mal. Agora, nossa comida é essa aqui, que come guisaga, nienguelega, essas folhas de batata doce, é que é bom. É que é bom, é que traz vitamina no corpo. Agora, essas comidas que está aqui, é que mata. Você come muito óleo, esse óleo que tá vindo, não é próprio óleo? É banha, não sei qual é banha que nós estamos comendo. Nas ruas de Luanda, o alerta do Ministério da Saúde sobre os riscos de intoxicação alimentar preocupa alguns angolanos, especialmente aqueles que dependem da mandioca e de outros produtos agrícolas no seu dia-a-dia. O aviso pede atenção redobrada à forma de preparar e consumir estes alimentos. Apesar dos sérios avisos por parte do Ministério da Saúde, a população insiste em continuar a consumir estes produtos como sempre o fez. Para Aida Basílio, estudante de nutrição e vendedora de produtos de campo, os produtos mencionados pelo Ministério não causam nenhum problema. A vendedora acredita que alguns dos produtos proibidos terão sido afetados por inseticidas ou outro tipo de químicos usados para a prevenção de pragas. Deve ser analisado de uma maneira mais aprofundada. Por que vai acontecer? Vamos deixar de consumir e nós estamos a precisar mesmo de alimentos. Então é importante que haja uma melhor pesquisa para ver qual é a verdadeira origem desses produtos. Eu não creio que todos eles façam mal. Alguns que devem ter sido cultivados com um outro produto ou para poder a prevenção de pragas por aí fora, que devem talvez causar esses problemas de saúde. Então é importante, para não ter que prejudicar não só as pessoas produtoras e os consumidores que também precisam desses alimentos, analisar profundamente qual é a verdadeira origem deste produto que está a fazer mal esse número de pessoas. Além da mandioca, batatas doce e rena constam ainda no comunicado de alerta do Ministério da Saúde a ginguba, a quizaca, a suanga, sacafolha, rama de batata doce, que devem ser passadas em água quente antes da cozedura em pelo menos 25 a 30 minutos. Numa altura em que as autoridades de saúde pública não têm ainda todas as respostas para a origem das inúmeras intoxicações alimentares com que a população se confronta, o mais prudente será mesmo respeitar o aviso do Ministério da Saúde. E para mais esclarecimentos sobre o assunto, recebemos hoje em estúdios a doutora Paula Silva, é epidemiologista. Boa noite, bem-vinda ao Geração Boa noite, Jornal. Obrigada. É um prazer tê-la connosco para abordar este assunto. Há muita curiosidade em torno, sobretudo, das medidas que foram tomadas. Proibição a alimentos, do consumo de alimentos que são considerados de base. Sim. Dizer que tem sido notificado por algumas unidades sanitárias casos de intoxicação, e o Programa Provincial de Vigilância Epidemiológica Municipal, com apoio do Projeto Radice da OMS, têm feito a busca ativa nas unidades sanitárias e nas comunidades. Eu quero aqui referir que municípios como Belas, Viana, Cacoaco, se a memória não me atrassoa, e Luanda são os municípios que o maior número de casos registram. E nas comunidades entrevistadas várias famílias, muitas das famílias sabem que
têm relatado que a mandioca amarga é prejudicial à saúde. Pode causar danos graves. Portanto, a proibição baseia-se em casos de intoxicação que já resultaram em 2 mortes. Está provado que são mortes causadas por intoxicação causada igualmente pelo consumo destes alimentos. Pois, porque nós fomos fazer a investigação no domicílio e foram os alimentos principais, não é, que nos levam à suspeita, ingeridos nas últimas 24 horas. Portanto, várias famílias, não só pela mandioca amarga, também como pela fuba de bombom, que foi o que aconteceu no Rocha Pinto. No caso e também mandioca, em gestão doutor, da quisaca. É uma mandioca específica, é um tipo específico de mandioca ou é de forma geral? É o consumo geral? Eu vou ser sincera, aquilo que as comunidades mostraram, e porque cavaram mesmo para a festa recolha da amostra, ela não tem a casca tão dura como é a outra. Portanto, isso aqui eu notei na diferença. É mais clara e a casca não tem aquela espessura que a mandioca normal. Pelo menos foi o que eu verifiquei. Não sei se estava pronta. Sim. No caso, podíamos falar, se tivermos que olhar aqui para regiões, nós temos várias regiões produtoras de mandioca. Seria, no caso específico, a mandioca produzida aonde? No Kwanza Norte, em Malange? Eu não posso falar em que região do país? Não posso falar pelas outras províncias. Eu só falo concretamente de Luanda e das comunidades, porque é onde temos andado. Portanto, é uma mandioqueira diferente da que eu, por exemplo, conheço. Ela tem as folhas mais largas, pelo menos são as características que eu também E tenho a prevenção dos casos passa pela proibição do consumo? Sim, porque se está a trazer transtornos, sim, porque se está a trazer uma intoxicação e está a criar problemas de saúde às comunidades, só tem que ser feito assim, ou como está no comunicado, passar pela água quente, lavar bem, estar ali dias e ferver bem os alimentos. Sim. Portanto, a prevenção passa exatamente por esse tipo de cuidados. Sim, mas eu sinceramente, eu digo que seria melhor não consumirem a mandioca amarga. Porque existem famílias que nós também tivemos a investigar, quem está a preparar os alimentos são adolescentes, 12, 14 anos, talvez não estejam a dar o tempo certo de fervura. E como é que se explica o caso da ginguba, doutora? Está envolvida a ginguba também? Está envolvida a ginguba também, ingerida por algumas crianças. Não sei se foi mal conservada, não é? Fervida, mal conservada, deve ter fungos. A explicação é a mesma? Mas é a mesma da ginguba, a mandioca, a quisaca da mandioca amarga. Pronto, é uma dúvida que se coloca na perspectiva de que se trata de alimentos que já são consumidos, ou seja, fazem parte, são as nossas referências do ponto de vista gastronómico há anos, não é? Do ponto de vista histórico. Há muitos anos, mas quando há um fator de risco, nós temos que evitar, até caso contrário, para outras orientações. Isso estará relacionado a alterações ligadas ao processo de produção? Esta mandioca parece que é de produção curta. Essa mandioca já existe há muitos anos. É de curta produção, não é? Tem menos tempos para ela produzir do que outro tipo de mandioca. É a característica desta mandioca mesmo, mandioca amarga. Nesta altura, há pontos mais preocupantes, ou seja, há regiões do país onde a situação é muito mais preocupante? O município de Belas é o município com o maior número de casos. Luanda, sim, e que as comunidades onde temos andado, creia que à frente da residência tem a mandioca, do lado tem a mandioca amarga e atrás também tem. Então, elas estão mesmo no seio das mandiocas amargas. Doutora, a proibição do consumo destes alimentos afeta claramente as famílias de forma direta. Não estamos a falar de alimentos que são do dia-a-dia, são básicos. E as soluções são também reduzidas em termos de alternativas. Qual é a orientação que tem sido passada para as famílias, particularmente nas comunidades? Portanto, como está o comunicado de imprensa, a mandioca deve estar alguns dias na água, deve ser fervida pelo menos 50 minutos, a quisaca também deve ser passada por água quente e ferver bem os alimentos. Quais são os sintomas iniciais desta intoxicação? Apresentaram vômitos, dor abdominal, dificuldade de andar, alguns dificuldade respiratória, outros também dificuldade de engolir, entre outros. Mas os principais são a dor abdominal, os vômitos
dificuldade de andar, sonolência, vertigem, também apresentaram vertigem. Leva algum tempo para esta patologia ser identificada? Aparecimento, portanto, o que muitas famílias relataram, por exemplo, essa do óbito, eles comeram a mandioca por volta entre as 9h30 e 10 horas e às 16 horas começaram a passar mal, mas foi uma forma grave daquilo que os familiares relataram. Ou seja, da lista que nós acabamos de acompanhar, da lista apresentada pelo Ministério da Saúde de cuidados que se tem que ter, portanto, o destaque recai principalmente para a mandioca e a jinguba. São apenas esses dois. A quisaca. Tem o caso da quisaca. E tem o caso também da fuba, que eu disse há bocadinho, que era o caso do Rocha Pinto. E a fuba de bombom. Eles tinham ingerido fuba de bombom, desculpa, fuba de bombom. Pois. Porque os familiares 4 horas depois passaram mal, os que ingeriram desta fuba de bombom, do almoço, e quando apareceram outros familiares em casa que também tivemos que fazer a entrevista, disseram que provaram a fuba, tiveram que provar a fuba, não o fungo. Sentiram a fuba amarga. Não o funge, a fuba. Portanto, os que estiveram doentes comeram o funge de bombom e passaram mal 4 horas depois. Os familiares que correram à casa depois de terem ouvido provaram a fuba para ver e disseram que a fuba estava amarga. Doutor, na nossa comunidade consome-se muito um derivado da mandioca que é a farinha, o certo. Isso agora é um trabalho a ser feito. Está envolvido. Há um trabalho a ser feito e as comunidades devem, como é que eu posso dizer, elas devem acatar as recomendações que têm sido dadas para evitar casos piores. Doutora Paula, vamos agradecê-la por estes momentos breves de esclarecimento. Obrigada. Quer adicionar algum conselho? Não, é que as comunidades devem mesmo prestar atenção às recomendações que estão a ser dadas. As equipas têm ido ao terreno, também estamos a fazer uma sensibilização. Pretende-se divulgar muito mais ainda para falarmos a mesma linguagem, evitar a morte. Obrigado, doutora Paula. Obrigada. Paula Silva, epidemiologista. Obrigado por esses esclarecimentos importantes. E seguimos para um breve intervalo no Girassol Jornal. Voltamos. Não perca as novidades no próximo bloco. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. No Ambo, o governador constatou o funcionamento de algumas das principais unidades sanitárias da província. Destaque para o Centro de Hemodiálise, que continua a prestar um atendimento regular aos pacientes. Durante a jornada, o governador concluiu que, de forma geral, a província está bem servida, mas existem unidades que carecem de intervenção para melhor servir a população. A constatação foi registada pelo governador da província durante uma visita de trabalho efetuada nesta quarta-feira às distintas unidades sanitárias. De uma forma geral, vimos que as infraestruturas vão sendo adequadas em função da demanda que nós temos, mas temos que assegurar-nos que ainda temos infraestruturas que precisam ser recuperadas. E a recuperação das infraestruturas de saúde é um processo gradual, à medida que vamos tendo disponibilidades. Vamos então indo dar esse passo para que a nossa província do Ambo tenha cada vez mais estruturas de saúde condignas e correspondam com a demanda. Visitamos, por exemplo, aqui o Centro de Hemodiálise, uma unidade muito bem equipada e que já vai ser aos pacientes da província do Ambo, mas também de outras partes do nosso país. E os profissionais estão exatamente compenetrados com aquilo que tem a ver com a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, com assistência médica e medicamentosa. Equipar os centros de saúde foi outro compromisso assumido pelo governador Pereira Alfredo, por formas a se evitar as enchentes nos hospitais de referência. Nós falamos aqui das infraestruturas, dissemos que tivemos um registro de recuperação de muitas delas, mas temos que assegurar que deste nível terciário e secundário, as preocupações são mais ou menos minimizadas. Temos agora que olhar para o primeiro nível. No fundo, estamos a falar dos centros de saúde, dos postos, que vamos continuar a fazer algum investimento, mas também vamos continuar a reequipar estas unidades para assegurar que venham apenas para o centro de referência aqueles pacientes que naturalmente precisam chegar até aqui. O fornecimento de fármacos aos utentes também tem sido assegurado
com a alocação de valores para as farmácias hospitalares. Conseguimos observar que há cada vez mais alocação de valores para a aquisição de fármacos. O que temos que assegurar, e penso que essa tem sido a pergunta recorrente, é que se temos todos os medicamentos que são procurados nas unidades sanitárias. O que temos que assegurar é o básico que nós temos. O que podemos, às vezes, não ter são alguns medicamentos de especialidades. Mas, ainda assim, o que procuramos fazer junto às unidades sanitárias é assegurar que ali onde esses medicamentos de especialidade não temos, tanto fazer parcerias ou a procura desses medicamentos em farmácias ou outras unidades, onde, quando possível, o Estado tanto subvencionar como já tem sido a prática. O governador do Huambo, Pereira Alfredo, garantiu em entrevista à imprensa que é para breve a solução do aterro sanitário da província, tendo garantido igualmente que o mesmo já está inserido no Orçamento Geral do Estado 2025 e que caberá a sua execução ao Ministério do Ambiente. Esta empreitada voltou a ser inscrita no Orçamento Geral do Estado. Agora será executada pelo Ministério do Ambiente. Os contatos que temos dão-nos garantias de que no próximo exercício econômico vai-se poder concluir o aterro sanitário, que muito faz falta à nossa província. E seguimos para o Luena, província do Mochico, onde as autoridades estão preocupadas com o aumento do número de crianças nas ruas. Segundo o que apuramos, o fenómeno está associado ao nível elevado de violência no seio das famílias. Os casos de exploração de menores no Luena constituem preocupação às autoridades de direito. O INAC, em colaboração com outras entidades, tem acompanhado passo a passo, através de programas de campo, dos quais 143 casos foram registrados. O INAC realizou um programa de trabalho de campo, onde conseguimos detectar várias crianças em situação de rua, daí que o INAC foi sensibilizando estas crianças e, em alguns casos, notificamos os pais, porque muitas dessas crianças que se encontram em situação de rua, os pais ainda têm alguma possibilidade de poder, então, ter os seus filhos em suas casas e também garantir alimentação, entre outros cuidados. Desta campanha que foi feita, tivemos um total de 143 casos de exploração de trabalho infantil e também temos outros casos que são frequentes, que é a fuga à paternidade. Temos aí um total de 18 casos de fuga à paternidade. Muitos deles preferem ficar no seio de amigos, em vez na companhia familiar, e explicam os motivos que os leva a abandonarem o lar. Saí de casa porque a mãe tinha ser batido e me mentiram que fui roubado a dinheiro, mas não roubei. Por isso bateram, me chutaram de casa. Por isso que eu fui parar para a rua. Quando me manda isto, você está chegando aí, começa a me bater mais, o mano começa a me bater. E quando eu saí, vim aqui na rua, saí em casa porque o pai também me deixou. E a sociedade civil condena esta ação praticada pelos pais encarregados e apela maior cuidado. Esta atitude ou esta prática de crianças que fogem dos seus domicílios para correrem às ruas tem sido recorrente, principalmente na nossa cidade. Então queremos pedir a todos os encarregados que vamos fazer um combate cerrado para que esta prática seja erradicada, a fim de que tenhamos futuramente bons menores, menores mais educados, prontos para responder aos desafios dessa sociedade. Na verdade, eu quando às vezes saio de casa para as ruas, encontro crianças menores de idade nas padarias e na rua, ir apanhar garrafas para que eles possam vender, para se sustentarem. Como mãe, não gostaria que eu visse o meu filho estando na rua. Daí a razão dos pais evitarem esforços na garantia dos 11 compromissos a favor da criança. Uma ravina de grandes proporções ameaça engolir residências no bairro Pira, arredores da cidade do Huambo. Mas esta não é a única preocupação na zona. Os moradores queixam-se também dos constrangimentos causados pelos grandes acumulados de lixo. O alastrar da ravina na zona por detrás da Casa dos Rapazes tem tirado o sono de alguns cidadãos
que residem na localidade há mais de 10 anos. Eu estou aqui neste bairro há 13 anos. Precisamos mesmo muito a intervenção acerca da ravina, porque aqui quando chove praticamente as nossas casas entra água. E praticamente estamos a viver num lugar que é mais para... é nascente, digo assim, é nascente. E sofremos muito quando é o tempo chuvoso. Praticamente seria sempre virem fazer aqui uma ronda, né, para poder assim não construírem ao lado do rio, porque na verdade é mesmo um perigo. Primeira coisa, nesta ravina que nós estamos a explicar. E tem mais essa aqui. Partiu a partir de lá em frente, lá eu queria estragar todas as coisas, muitas coisas mesmo. É para que vai se perder as casas, pode começar a ir com água. Além da ravina, o local serve como depósito de lixo, representando um verdadeiro atentado ao meio ambiente. A falta de contentores é outro dilema que vivem os moradores. Outra preocupação aqui no nosso bairro é a intervenção acerca da estrada e precisamos de uma intervenção de que venham para poder assim reabilitar aqui este buraco. Todo mundo mesmo deposita aqui o lixo, tem esta rua aqui de baixo, depositam aqui, vem este lado também, depositam aqui o lixo. Não há nenhuma intervenção da administração aqui? Não há, porque estamos a precisar de um contentor para poder jogar ali o lixo. O perigo é só para não andar a despejar mais lixo ali. A preocupação é que aqui tem muito lixo, é necessário fazer alguma limpeza porque pode desencadear por uma doença. Tipo, acho que todos os moradores com uma doença podem cair aqui e acontecer mais alguma coisa de mal. Quanto à situação do lixo, a administração local garante algumas soluções com a recolha dos resíduos porta a porta. Nós estamos, na verdade, a fazer uma combinação, nesta altura, de recolha por parte da administração e recolha no sistema porta a porta. O sistema porta a porta está nesse momento a ser levado a cabo pela cooperativa Olupale Omuenho e que está estendida por toda a cidade alta e parte do setor de Isage. Uma construção de risco numa vala de drenagem. Estamos na Rua dos Ministros, por detrás da Casa dos Rapazes. Por cá, os moradores reclamam não apenas do lixo, como também da ravina que se vai alastrando cada vez mais. A ravina é causada geralmente por alguns fenômenos, muitas das vezes fenômenos esses causados pela ação do homem, tendo em conta o trabalho que se faz sobre determinada estrutura de terra. Mas a seu tempo também haverá uma intervenção pontual no local, que é para se dar então cobertura de bloqueio para que a mesma não se continue a alastrar. Quanto à fonte, a fonte precisa ser protegida a todo custo e a todos os níveis e por via disso, da existência da fonte e da ravina, há aqui um projeto de requalificação daquela zona que a princípio há de pôr a situação lá de forma normal. E em Cabinda, famílias camponesas no município de Kacongo beneficiaram de kits agrícolas. Para o aumento da produção, as autoridades prometem reabilitar as vias que dão acesso aos campos de cultivo para facilitar o escoamento de produtos. Mais de 7.000 famílias camponesas estão a beneficiar de apoio para melhor cultivarem a terra ao nível do município de Kacongo. Nesta segunda edição da Feira de Promoção e Venda de Produtos do Campo, foram entregues 25 embarcações para a pesca artesanal, 8 motorizadas para as cooperativas, kits de pastelaria e cabeleireiro, entre outros materiais. O objetivo da feira consta do combate à fome e pobreza no seio das comunidades, bem como estimular a empregabilidade entre os pequenos empreendedores. Ganhei um fogão, uma botija, batedeira, bacia e vários materiais em que eu posso fazer o meu trabalho. Com isto posso fazer bolinhos, posso fazer bolos, posso fazer vários tipos de bolo, até bolo de aniversário posso fazer. Nós produzimos a melancia, a berinjela, a banana, temos previsão de produzir o arroz, produzimos o melão, o tomate e pimenta, muito mais cebola. Graças a Deus, desde que já recebi material, agora a pesca, vou mesmo apostar com a pesca, porque eu andava a esperar esse tipo de material, desde que o governo já me deu, devo agradecer. Essas motas foram mesmo
oferecidas aos nossos técnicos que estão nos postos mais recônditos, é mesmo para ajudar a trajetória, porque estão mais além. Muitas das vezes o meio de transporte, o carro, não chega até lá, mas a motorizada pode chegar. E também isso vai ajudar para eles poderem fazer o trabalho no campo, né? Fazerem as consultas, fazerem as visitas também para as populações mais longínquas que não estão dentro daquele posto. O administrador municipal de Kakongo disse que o programa de combate à fome e pobreza no seu município já começou a produzir bons efeitos. A realização da segunda edição da Feira Municipal de Promoção da Produção Local decorre numa altura em que o país celebra 49 anos do seu aniversário de independência, em que somos todos chamados a refletir sobre os ganhos alcançados desde a sua efetivação. A governadora provincial Susana Abreu destacou a importância de capacitar os agricultores e garantiu a implementação urgente de estratégias de recuperação das vias que dão acesso do campo para a cidade. Ultimamente nós conseguimos acompanhar o próprio município de Kakongo, já tem estado a fazer um grande esforço de ir reparar e abrir os acessos na área do Mandarim, o município de Belize, na área do Gandacango, o administrador está a trabalhar, o município de Bucuzão, no Nucuto. Portanto, há aqui um esforço conjunto para que se possa resolver esse problema já identificado. A Feira Municipal de Combate à Fome e Pobreza ao nível do município de Kakongo contou também com a presença de 100 expositores, 20 cooperativas e 50 empreendedores. Ensino geral. Nível de conhecimento sobre a história da independência nacional. Em destaque. E a mais de frente, a Presidente da Assembleia Nacional voltou a defender no Brasil a equidade do género nos órgãos de decisão. Carolina Cerqueira participa na 10ª Cimeira dos Presidentes dos Parlamentos do G20, que, entre outras questões, debate a garantia da segurança alimentar e nutricional da população. A Cimeira decorre sob o lema Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, fez um discurso em defesa da equidade de género nos cargos de decisão. A líder da Casa das Leis angolana agradeceu a oportunidade de se dirigir aos presentes, destacando que é a primeira mulher a presidir o Parlamento angolano, um marco histórico e que reflete a evolução e o compromisso do país com a representatividade feminina. Carolina Cerqueira enalteceu a presença de 87 deputadas na Assembleia Nacional, o que representa 39,5% do Parlamento, uma proporção significativa que coloca o país na 25ª posição do ranking mundial de representatividade parlamentar feminina. O Parlamento angolano tem 87 deputadas, apresentando um nível de representatividade de 39,5%, sendo as comissões de Defesa e Segurança, bem como a de Economia e Finanças, presididas por mulheres, estando o nosso país classificado na 25ª posição no ranking parlamentar mundial. Angola definiu a Política Nacional para a Igualdade e Equidade do Género, que visa garantir uma maior equidade de oportunidades, direitos e responsabilidades entre mulheres e homens. A número 1 do Parlamento angolano, que falava durante o Fórum Parlamentar do G20, lembrou que em Angola as mulheres representam 51% de toda a população, com cerca de 35 milhões de habitantes. Por este e outros fatores, Carolina Cerqueira entende que as questões relacionadas à educação, saúde e proteção social, especialmente para meninas e adolescentes, ainda constituem desafios para o país. Nessa matéria, é importante contarmos com o apoio internacional no financiamento de bolsas de formação para jovens e meninas de países em desenvolvimento e no fortalecimento de programas de formação técnica voltados para as mulheres. Em suma, devemos capacitar as mulheres com recursos necessários para transformar os seus sonhos em realidade, permitindo assegurar o nosso direito a ocupar lugares nos órgãos de decisão e na
promoção e preservação da paz, tão ameaçada nos nossos dias. Precisamos de continuar a usar a nossa voz e trazer as meninas, jovens e adolescentes ao nosso lado para que não apenas sigam, mas construam os seus próprios caminhos. Durante a sua intervenção, Carolina Cerqueira apontou as barreiras culturais e tradicionais que ainda dificultam o acesso das mulheres africanas à educação e à qualificação profissional, especialmente nas áreas rurais. Mesmo quando alcançam cargos de liderança, muitas mulheres enfrentam estereotipos de género, sendo questionadas quanto à sua competência e mérito. Agora olhos fora de portas, pilhagens, manifestantes, disparos, pneus a arder nas avenidas principais, intransitáveis e forte aparato policial nas ruas é o cenário que marca quinta-feira em Moçambique, onde as manifestações pró-Venâncio Mondlane voltaram a plantar um clima de caos. Há registro de novas mortes. Ao 7º dia, o caos instalou-se na capital moçambicana a partir das primeiras horas de hoje. Este é o dia que marca o fim da terceira fase do movimento de protestos convocados por Venâncio Mondlane. Centenas de pessoas provenientes de várias províncias têm vindo a concentrar-se nas ruas para protestar contra os resultados eleitorais. Hoje, o epicentro do protesto estava marcado para o Palácio Ponta Vermelha. Os órgãos de defesa e segurança, entretanto, com forte aparato, foram chamados a intervir. As manifestações são em resposta ao chamado de Venâncio Mondlane, que não aceita a derrota nas eleições de 9 de outubro e acusa o partido no poder, Frelimo, de fraude. Em diferentes pontos da cidade foi lançado gás lacrimogéneo e disparadas balas, de borracha ou não. É um facto que houve tiros contra os manifestantes. Hoje, há notícia de um morto, mas desde o início dos protestos foram mortas 16 pessoas, segundo a Associação dos Médicos de Moçambique. No entanto, também hoje, pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, em entrevista à CNN Portugal, fez um balanço e falou em 39 mortos desde 21 de outubro. Algumas ruas de Maputo tiveram céu preto pelo fumo dos pneus queimados e vários estabelecimentos vandalizados e pilhados. De parte incerta, alegadamente por questões de segurança, Venâncio Mondlane garantiu que estaria em Maputo para liderar o que chamou de Dia de Libertação de Moçambique, mas não apareceu. Disse que a sua atitude é um cumprimento da vontade do povo, que lhe pediu que não saísse de onde está. O candidato derrotado de 50 anos não desiste. Referiu que a sua luta, que diz ser contra os assassinatos, sequestros e miséria em Moçambique, vai acabar apenas quando for reposta a verdade eleitoral, com um acórdão que lhe dê a vitória e reconheça um resultado diferente do atual para o partido Podemos. O Conselho Constitucional de Moçambique deu à Comissão Nacional de Eleições um prazo de 72 horas para esclarecer as discrepâncias do número de votantes nas 3 eleições ocorridas a 9 de outubro. Para Mondlane, a decisão do Conselho Constitucional é mais uma razão para não parar com o que chama de luta de libertação de Moçambique. Até agora, o governo moçambicano não se pronunciou e tem deixado a cargo das forças da ordem a resposta aos protestos. O presidente da República, João Lourenço, felicitou Donald Trump pela sua eleição a presidente dos Estados Unidos da América. Quem também felicitou Trump é o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, que sublinhou que se espera um relacionamento construtivo da África com os Estados Unidos. O presidente da República, João Lourenço, felicitou Donald Trump pela sua eleição a presidente dos Estados Unidos da América. Na mensagem, o chefe de Estado destaca, e citamos, em nome do Executivo angolano e no meu próprio nome, tenho a honra de lhe felicitar pela sua eleição ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América, com resultados que indicam claramente que o povo norte-americano depositou confiança em Vossa Excelência e nas políticas de governação que delineou para os próximos 4 anos, com vista à concretização dos seus anseios, à prosperidade e à construção de uma América forte e confiante no futuro. Tenho a plena convicção de que os esforços bem-sucedidos realizados entre os nossos 2 países e governos, no sentido de construirmos uma base sólida sobre a qual assenta uma reforçada confiança mútua, continuará a ser a nossa linha de atuação comum para que Angola e os Estados Unidos da América colham
vantagens recíprocas substanciais da nossa relação bilateral. Acredito que Vossa Excelência, ao assumir as suas funções como 47º Presidente dos Estados Unidos da América, colocará todo o seu dinamismo, a sua experiência e energia de modo a contribuir na busca do entendimento e da resolução dos graves problemas que a humanidade enfrenta em termos de paz e segurança alimentar e energética, que requerem uma ação concertada entre as nações. Queira aceitar, Excelência, os meus votos de boa saúde e sucessos para o seu novo mandato. Lê-se na mensagem do presidente João Lourenço. Quem também felicitou Donald Trump é o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, que sublinhou que espera um relacionamento construtivo de África com os Estados Unidos da América. Mais um curto intervalo, não perca no regresso novidades que marcam o dia a nível do desporto. Até já. Regresso das notícias na parte final do Girassol Jornal, no quadro da celebração dos 49 anos da Independência Nacional. A nossa equipa ouviu nesta quinta-feira estudantes no ensino geral sobre o que aprendem em relação à conquista da Independência Nacional. Procuramos também apurar o tipo de conteúdos que os manuais reservam e que estão ligados ao 11 de novembro particularmente. Acompanhe a reportagem. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. O 11 de novembro marca a luta pela liberdade e autodeterminação de Angola, que em 1975 alcançou a independência. Passados 49 anos, cresce o debate sobre como esta data histórica é abordada nos manuais escolares, especialmente nas turmas do ensino básico. Para se ter uma ideia de como caminha o ensino sobre esta data histórica, conversamos com alguns alunos que falaram da importância do Dia da Dipanda. Para mim, o dia 11 de novembro é importante porque Angola se tornou independente, parou de depender de outros países e dos nossos colonos. O Dr. Antônio Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola e foi ele quem proclamou a independência às 0 horas e nos tornamos independentes porque queríamos ficar livres dos colonos ou dos portugueses. Tendo em conta o sistema de reforma existente no ensino de base do país e após uma análise pedagógica, o tema sobre a independência é discutido com maior profundidade na 6ª classe, segundo refere o professor de História, António Camata. Hoje, tendo em conta a reforma desencadeada pelo Ministério da Educação, esse tema transferiu-se para a última classe do ensino primário, que é a 6ª classe, e onde em análise pedagógica conseguimos constatar que o tema não muda nada, os pressupostos não mudam, que não deixa de ser uma sequência daquilo que viram na 4ª classe. Portanto, aí começa o período de penetração, ocupação e depois libertação. Por sua vez, o historiador Gabriel Chimanda defende que ainda há um déficit sobre os conteúdos de história nos manuais escolares, o que se constitui preocupante. Eu penso que há um déficit enorme em relação a conteúdos de história, sobretudo da nossa independência, nos nossos manuais escolares. Falamos, por exemplo, do ensino de base, lá do primeiro ciclo, ensino primário, primeiro ciclo, segundo ciclo, fala-se muito pouco sobre a independência de Angola. Isto é mau. Eu penso que o INID, que é a área do Ministério da Educação que vela pelos manuais escolares, devia trabalhar mais com historiadores, com investigadores, no sentido de se produzir mais questões relacionadas com a nossa independência, o 11 de novembro, ou, de uma forma geral, a nossa história. Definitivamente temos poucos conteúdos e tem que se trabalhar mais relativamente ao assunto. A presença de datas históricas nos manuais escolares de base torna-se fundamental, pois desempenha um papel crucial na construção da identidade nacional e na formação de cidadãos conscientes e pode ajudar as novas gerações a compreender o passado do país, permitindo-lhes reconhecer o valor das lutas e conquistas que moldaram a sociedade em que vivemos hoje.
Ora aí, falamos de desporto a seguir. Carlos Viver disse que a reputação da seleção nacional tem em África caráter de responsabilidade, por isso a preparação vai focar-se numa performance à altura do CAN da RDC. Estamos a falar de handball. Com a preparação focando uma boa performance no Campeonato Africano das Nações, as Pérolas tiveram mais uma sessão de treino em território nacional antes de partir para o palco da prova, a República Democrática do Congo. O técnico espanhol Carlos Viver limou as arestas do setor defensivo do conjunto nacional na manhã desta quinta-feira no pavilhão Paulo Bunz. Eu estou muito contento de como está correndo o trabalho com as meninas, com a equipa nacional. Hoje precisamente hemos feito um treinamento de quadra, sobre todo pensando en nuestro sistema defensivo 6-0. Muy contento, yo creo que eso sería el ejemplo, el entreno de hoy, de que está corriendo todo muy bien, porque la verdad es que ha habido mucha intensidad, concentración, alegría en el trabajo. Sem nenhum problema clínico até ao momento, Carlos Viver sabe da responsabilidade que as Pérolas têm na competição devido à reputação que carregam. Creo que los adversarios para nosotros todos son adversarios complicados, ¿no? Porque no es como vemos nosotros a los adversarios, sino como los adversarios nos ven a nos, ¿no? Nos ven como el referente, nos ven como el favorito. Entonces ellos, en algún caso, ha hecho que no tienen nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Entonces es importante sobre todo que nosotros sepamos realmente la responsabilidad que tenemos, lo difícil que va a ser. Já a guarda-redes e capitã interina das campeãs africanas, Marta Alberto, disse que o seu setor está melhor a cada treino. Estamos motivadas, estamos a treinar para estar em uma boa forma física. Dia após dia é uma melhoria na defesa. Estamos a corrigir aquilo que ainda não está totalmente encaixado, mas treinamos, foi um bom treino. Melhoramos muito na defesa, tanto a colaboração com a baliza e as colegas lá de frente, foi um treino proveitoso. A 26ª edição do Campeonato Africano das Nações 2024 em handebol feminino terá lugar na República Democrática do Congo de 27 de novembro a 7 de dezembro. E a 6ª edição do livro Finanças Públicas do economista Alves da Rocha, em coautoria com a ministra das Finanças Vera Daves de Sousa e a economista Albertina Delgado, será apresentado na próxima sexta-feira, dia 15, no Salão Nobre da Universidade Católica de Angola. A obra literária reflete teorias da despesa pública. Nas lides acadêmicas, o manual é conhecido como uma bíblia para estudantes de finanças, pois já vai na sua 6ª edição. Trata-se de uma obra coletiva que tem com a autoria da ministra das Finanças, Vera Daves, e da economista Albertina Delgado, ambas ex-alunas do autor do da Rocha. Na prática, o livro trata de assuntos como o Orçamento Geral do Estado, a teoria da despesa pública, fiscalidade, receitas públicas e o papel dos investimentos como dinamizadores da economia. É um livro que julgo que tem sido de utilidade para quem se interessa pela área das finanças públicas, e nomeadamente da relação entre a política orçamental, tomada no seu conjunto, incluindo a política fiscal, sobre a atividade económica, levando as pessoas a entender quais são as melhores medidas de política económica que um orçamento de Estado pode conter, na perspectiva do seu impacto e da sua influência sobre a economia e sobre a sociedade. O autor refere ainda que a disciplina orçamental é um dos fundamentos da estabilidade econômica e das dinâmicas de crescimento dos países, tendo alertado mesmo que há vida para além do déficit. Toda a política orçamental deve ser articulada, deve ser pensada, não apenas com a intenção de se combater o déficit orçamental ou o déficit fiscal, mas que deve ser pensada na sua inserção na sociedade. Isto quer dizer
que há mais vida para além do déficit. Ou seja, o Estado tem responsabilidades na área social e na área económica que extravasam muito esta ideia de se combater o déficit orçamental. De resto, não é completamente adquirido que um déficit orçamental, que tem que ser combatido, naturalmente, porque tem consequências nefastas, mas não é completamente adquirido que um déficit orçamental seja necessariamente negativo para a economia. A primeira edição deste Manual de Finanças Públicas foi lançado em 2016 e só a partir da terceira edição é que contou com as ex-alunas Vera Daves de Souza e Albertina Delgado como reconhecimento das importantes contribuições dadas na qualidade de assistentes da disciplina. Esta sexta edição do manual será lançado na sexta-feira, a partir das 9 horas, na Universidade Católica de Angola. E por hoje está tudo dito no Girassol Jornal. Conto consigo amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.